Diversificar os seus investimentos é a melhor forma de ganhar da inflação e minimizar os riscos possíveis dentro de uma carteira de investimentos, mas infelizmente muitas pessoas não sabem fazer isso. Nesse vídeo você vai aprender como. Meu nome é Nicolas Marques, mas pode me chamar de Nick. Eu sou assessor de investimentos e educador financeiro aqui pelo canal Dinheiro com Inteligência. Nesse vídeo eu vou te explicar 3 pontos principais da diversificação dos investimentos. O primeiro deles é por que diversificar os investimentos. O segundo dele é como diversificar o seu portfólio. E o terceiro é os erros mais comuns dentro de uma diversificação. Então fica nesse vídeo até o final e já deixa o like e compartilha esse vídeo para chegar a cada vez mais pessoas e para que cada vez mais pessoas prosperem dentro dos seus ativos financeiros. Vamos seguir para o vídeo. Em primeiro lugar, então, por que diversificar é importante? Bom, eu acredito que o principal ponto aqui dentro de uma diversificação é reduzir o risco. Bom, em primeiro lugar eu quero contextualizar aqui o que é uma diversificação dos investimentos. Diversificar não é nada mais do que você comprar mais do que mais do que 2, 3 ativos diferentes para compor a sua carteira de investimentos. Dito isso, em primeiro lugar que eu falei que eu ia comentar para vocês é por que diversificar é importante. Bom, eu acredito que o principal ponto aqui é reduzir os riscos. Porque no momento que você concentra os seus investimentos, no momento que você compra um ativo só, você está 100% exposto àquele ativo. E diversificando, comprando mais ativos, comprando ativos de classes diferentes, de setores diferentes, você consegue diversificar mais e com isso reduzir os riscos. Porque caso um desses ativos que você comprou desvalorizar, às vezes pode até acontecer de chegar a zero, não é o seu patrimônio todo que está em risco, diferente da primeira forma que eu te comentei, que é comprando um ativo só. Então, diversificar, o primeiro ponto é reduzir os riscos. O segundo ponto é o aproveitamento de oportunidades. Vai muito de encontro com o primeiro, que é a redução de riscos, mas esse aqui é o contrário, é para a gente aproveitar momentos da economia que está sendo favorável para algum lado ou para outro lado. Por exemplo, se eu estou comprando ações só do setor de petróleo e gás, e nesse momento não está sendo interessante o investimento nesse setor, porque pode ser que as ações estão baixando, deu algum problema em alguma empresa que impactou no cenário como um todo, mas o setor bancário está sendo interessante. E se você só comprou o setor de petróleo e gás, você pode estar passando por um sufoco nesse momento. Mas já se você tem petróleo e gás e o setor bancário, você vai estar ganhando em uma ponta e perdendo em outra. Muitas vezes, na maior parte das vezes, dentro de uma diversificação de investimentos bem feita, você vai ganhar bem mais do que vai perder. Afinal, esse é o objetivo dos investimentos. Não adianta a gente ficar no 0 a 0 sempre, fazendo uma diversificação medíocre, no sentido de na média. Então o ideal é a gente fazer uma boa diversificação para sempre ganhar bem mais do que vai perder. Porque no mercado de renda variável é inevitável. Eventualmente vão ter perdas, mas no cenário de longo prazo essas perdas vão se diminuindo. Terceiro ponto, e eu diria que é um dos principais aqui dentro, é a proteção contra a inflação. No momento que nós estamos expostos a vários cenários em várias empresas, nós conseguimos fazer com que o nosso dinheiro investido ali se reajuste à inflação. Por quê? Justamente porque as empresas elas têm que repassar a inflação. Não é nenhuma lei, obviamente, mas é o cenário ideal para uma empresa se manter no longo prazo. A tendência é sempre se reajustar à inflação. E é isso que a gente vai buscar dentro de uma diversificação de investimentos. Comprar sempre várias empresas para que essas várias empresas nos entreguem uma proteção contra a inflação, para que elas rendam, no mínimo, a inflação do período. E isso ajuda a preservar o nosso patrimônio ao longo do tempo. O último ponto aqui dentro do primeiro item é se ajustar ao perfil do investidor. O que acontece? Existe uma regra que muitos falam por aí, que o investidor conservador tem que investir só em renda fixa. O moderado pode ser um pouco de renda variável, mas mais voltado à renda fixa. E o agressivo, quase tudo em renda variável. E na verdade não é bem assim. Pode ser que você, com uns 25, 30 anos, que está assistindo esse vídeo, tenha um perfil mais conservador, não goste de perdas. Só que você tem um cenário muito longo pela frente, pensando lá nos teus 50, 55 anos. Tem muito tempo de investimento pela frente. E esse risco ele vai se diluir ao longo desse tempo. Então você não precisa estar preocupado com oscilações de curto prazo, com esse sobe e desce das ações. Você pode ter uma boa parte em renda fixa, sendo um investidor conservador, mas também
você poderia ter, e pode fazer muito sentido em uma estratégia de longo prazo, uma carteira de ações, de fundos imobiliários, que tem aquela oscilação, só que quando a gente olha em um horizonte de 20, 25, 30 anos, essa oscilação, esse risco vai se diluir ao longo do tempo e você nem vai ver. Então, por isso, a dica que eu dou é, os investidores mais voltados ao conservador, com perfil mais conservador, eu acho interessante que bote, sim, uma parte em renda variável na carteira, mas que não fique olhando toda hora os investimentos. Pode ser que seja desconfortável isso no início, mas vai passar 2 anos, você já vai se acostumar e aí você vai ver que os retornos compensam no longo prazo. O segundo ponto que eu vou falar aqui com vocês é como diversificar seu portfólio de investimentos. Eu já dei um spoiler ali no item 1, mas eu quero me aprofundar um pouco mais aqui nesse segundo item com vocês. Primeiro ponto de como diversificar os seus investimentos. Invista em diversos tipos de ativos. Vamos pensar numa carteira de ações. Uma carteira de ações, ela pode ser composta não só por uma empresa, por exemplo, um Banco do Brasil. Não precisa comprar só o Banco do Brasil. Nós podemos comprar outras empresas, até mesmo outras empresas do mesmo setor. Por exemplo, se nós queremos comprar Banco do Brasil e Bradesco, existe essa possibilidade. Muitas vezes pode ser interessante dentro de uma estratégia de longo prazo. Podemos também comprar uma ação do setor de bancos e outra do setor de energia elétrica. Então nós vamos ter, por exemplo, o Banco do Brasil e Taesa dentro de uma carteira de investimentos. Não só isso dentro da mesma classe de ativos, mas também investir em outras classes de ativos. Por exemplo, pensando numa carteira como um todo, o ideal é que seja 25% do seu patrimônio em ações brasileiras, 25% em fundos imobiliários, 25% em renda fixa, 22% em investimentos internacionais e 3% em criptomoedas. Então essas são as 5 classes de ativos que você pode estar investindo e você vai estar diversificando da melhor forma o teu patrimônio. Isso faz com que, se o mercado de ações esteja em baixa, esteja em alguma crise específica para o mercado acionário, pode ser que a renda fixa, os fundos imobiliários subam, o dólar suba e as outras partes da sua carteira vão compensar essa perda e muitas vezes sair ganhando nessa linha. Segundo ponto que eu comentei antes é diversificar não só em classes de ativos, mas também em setores. Então vamos pensar numa carteira de ações, investir no setor bancário, no setor de energia elétrica, no setor de saneamento, saúde, seguros, telecomunicações. Pensando no setor de fundos imobiliários, por exemplo, investir no setor logístico, no setor de shopping, setor de lojas corporativas e diversos outros setores dentro de cada classe de ativo. Não só isso, mas o terceiro ponto é investir em diversas regiões geográficas. Não pensando só no exterior, que isso é uma máxima, você deve investir no exterior para reduzir de forma imensa os riscos em caso de crise no mundo, mas também setores dentro aqui do Brasil, principalmente pensando nos fundos imobiliários, como eles são imóveis de fato e depende muito da região, na compra e venda, no aluguel. Isso é interessante você diversificar em regiões. Por exemplo, comprar fundos imobiliários de São Paulo, fundos imobiliários do Rio de Janeiro, fundos imobiliários de Florianópolis, enfim, tem diversas outras regiões, mas que pode ser interessante você diversificar também em regiões, e não só em ativos e em setores, e sim também em regiões. E o outro ponto aqui, dentro do segundo item, é fazer uma revisão periódica da sua carteira de investimentos. Eu sempre bato muito nessa tecla, porque isso é extremamente importante para uma estratégia assertiva de longo prazo, porque não adianta nós investirmos sempre nos mesmos ativos para o resto da nossa vida, que pode ser que aquele ativo, no meio do caminho, pode ser que ele perdeu os fundamentos, pode ser que os sócios foram envolvidos com corrupção. Aqui no Brasil tudo pode acontecer, então nós precisamos ter consciência do que está acontecendo dentro da nossa carteira. Por isso, acompanhe os seus investimentos de forma mensal, eu acompanho os meus de forma mensal. Obviamente, como eu trabalho nesse mercado, eu estou mais atualizado, mas você que está investindo aí, uma vez por mês é o suficiente. Uma análise mais profunda, eu faço uma vez por mês e tá ótimo. Isso tudo para manter não só dentro da tua estratégia, para manter aqueles percentuais que eu falei antes, mas também para saber se a diversificação está ocorrendo de forma correta. Se eu definir dentro da minha parte de ações que 16% da minha parte de ações vão estar no setor bancário, então eu tenho que estar lá todo mês olhando se esses 16% estão ali. Se for mais, eu vejo se eu vendo ou mantenho, e se for menos, eu vou aportar mais naquele setor. Terceiro ponto, eu diria que o mais importante aqui dentro desse vídeo,
que são os erros comuns dentro de uma diversificação dos investimentos. Para você saber como diversificar a sua carteira de investimentos de forma correta, é importante saber os erros dentro de uma diversificação. Um ponto importante aqui é não diversificar de forma adequada os seus investimentos. E eu quero dizer com isso, parece óbvio, mas muitas vezes não adianta eu simplesmente estar investindo em setores diferentes, porque pode ser que dentro desses setores que eu investi, uma das empresas que eu comprei pode ser uma empresa ruim, de fato existe. Da mesma forma pode acontecer que se eu pensar em regiões geográficas, por exemplo, pode ser que eu esteja comprando um fundo imobiliário em certo estado, que aquele estado, o mercado imobiliário está só em decadência. Então muitas vezes uma diversificação sem ser adequada pode ser que complique as coisas dentro de uma carteira de investimentos. Por isso estude de fato como fazer uma diversificação. Olha esse vídeo algumas vezes, eu vou fazer mais vídeos também mais para frente sobre esse assunto em específico para você diversificar da melhor forma possível os seus investimentos. Outro erro aqui que eu já vi acontecer muito, inclusive antes de tudo, antes de saber exatamente o que era a bolsa, como investir, eu fazia esse erro. E graças a Deus eu consegui olhar e ver que estava extremamente errado e ver que não fazia nenhum sentido numa estratégia de longo prazo, que é ficar trocando os investimentos de forma frequente, fazer mudanças frequentes na tua carteira de investimentos. Isso não faz nenhum sentido dentro de uma estratégia de longo prazo, porque no longo prazo, como o nome já diz, é longo prazo. Não é para ficar trocando de ativos toda hora, todo mês, todo dia, toda semana. Não. Eu acredito que a melhor forma é, se você quer fazer mudanças, faça uma vez por ano. E ainda assim, já é curtíssimo prazo. Eu diria para a cada ano olhar todos os teus ativos para ver o que faz sentido manter, o que não está fazendo mais sentido, para aí sim ver se você vai fazer alguma mudança, mas não necessariamente fazer mudança todo ano. E o terceiro ponto, investir em ativos desconhecidos. Olha, isso aqui eu chuto dizer que é a forma que as pessoas mais perdem dinheiro dentro da Bolsa Brasileira. As pessoas ouvem algo em algum barzinho, com amigos, com familiares, e acham que faz sentido comprar tal ativo porque tal pessoa falou. Isso é o pior erro, porque pode ser, não sempre, tá? Isso não é sempre que acontece, mas pode ser que a pessoa que falou que tal ativo é interessante, nem a pessoa saiba o que aquele ativo faz, o que aquela empresa faz, que região ela está situada, qual o lucro dela, quais os indicadores fundamentalistas dessa empresa. Vou te dizer que a maior parte das pessoas não sabe me responder essas perguntas. Então, por favor, faça sua pesquisa antes de comprar algum ativo para não ter erro. Entenda o que essa empresa faz, como que ela gera dinheiro, como que ela gera caixa, se ela está saudável, se as dívidas estão baixas. Estude a empresa antes de comprar, isso é um ponto importantíssimo dentro de uma carteira de investimentos. Então, de novo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, deixa o like e obrigado para você que ficou até aqui. Eu sou o Nick Marques e nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço!